Olá, muito bom dia. Quinta-feira, dia 12 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que a inflação pesa mais para os mais pobres, mais ricos já sentem a pressão. Continua a temporada de balanços, com atenção para a JBS, Marfrig, Via Varejo e Eletrobras. E veja também. Nos Estados Unidos, autoridades eleitorais não encontram indícios de fraude na vitória de Joe Biden. É o que mostra um levantamento do The New York Times. Coronavírus. Nova York anuncia novas restrições para bares, restaurantes e academias a partir desta sexta-feira. Estabelecimentos deverão fechar às 22 horas e quem descumprir regra será intimado. Nem auxílio, nem renda cidadã. Governo planeja ampliar base do Bolsa Família em 2021. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Com a preocupação com uma segunda onda de Covid-19, o dia começou com queda para as bolsas europeias e nos principais índices futuros americanos, o que pode refletir no mercado local. Os investidores seguem monitorando o aumento de casos de coronavírus no continente europeu e nos Estados Unidos. Países como França, Reino Unido e Alemanha implementaram novos lockdowns. Nova York e São Francisco anunciaram novas restrições a partir desta sexta-feira para tentar barrar o surto da doença. Nós daremos mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, ainda nesta edição aqui da BMC News. Ontem, com ruídos políticos internos, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,25%, interrompendo uma sequência de 6 altas, mas mantendo a casa dos 100 mil pontos. Já o dólar subiu pelo segundo dia consecutivo. A moeda americana fechou a quarta-feira em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,41. Menos de 48 horas após ter suspendido testes da vacina chinesa Coronavac, produzida pela Sinovac no Brasil, devido a um evento adverso grave, a Anvisa liberou novamente os estudos. Ainda em relação às vacinas, agora entra no radar do mercado o imunizante da Moderna. Por aqui continua a bateria de balanços, com atenção para a JBS, Marfrig, Via Varejo e Eletrobras, assim como as notícias sobre os programas de auxílio do governo para o ano que vem. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais com os nossos convidados do dia. Teremos por aqui hoje o Gustavo Aranha, sócio da Geo Capital, Ivens Gasparotto, consultor financeiro, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e Arthur Solon, economista do Terraço Econômico. E claro, ele, Marcos Saravalli, meu companheiro de todos os dias. Mas antes, vamos ao vivo com a Débora Oliveira, ver como que estão operando as bolsas nesse momento. Bom dia, Débora. Como que estão os futuros? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Já aqui nessa manhã de quinta-feira, olha só, nos Estados Unidos ainda os futuros operam em queda. Somente Nasdaq está subindo agora 0,22%. Mas S&P 500 futuro cai 0,38%. Dow Jones futuro também está caindo 0,31%. E aí na Europa, com esses novos lockdowns, a gente tem todas as bolsas operando em queda por lá. DAX na Alemanha caiu 1,10%. A gente tem FTSE no Reino Unido caindo 0,76%. CAC está caindo agora na França 1,32%. O Ibovespa futuro nesse momento está caindo 0,10% aos 105.045 pontos. E o dólar nesse momento está quase aí no 0 a 0, cotado a 5,38. Paula. Tá ótimo, Débora. Obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando aqui as informações para a gente. Vamos dar uma olhada agora nas bolsas asiáticas, como fecharam as bolsas lá na Ásia. Nikkei no Japão fechou no patamar positivo em 0,26% de alta. Xangai fechou no patamar negativo em 0,40% e Hong Kong fechou no patamar positivo em 1,10%. Vamos agora dar uma olhada no petróleo. Vamos começar agora pelo WTI caindo 0,55%, comercializado a pouco mais de $41 o barril. E o petróleo Brent também caindo ali 0,50% na casa dos $43 o barril. E a alta da inflação oficial do governo, IPCA, que impulsionada pelo aumento dos preços dos alimentos e dos transportes, teve uma alta de 0,86% em outubro e continua pesando no bolso da parcela da população de menor renda. Mas também já incomoda os mais ricos. Foi o que mostrou um estudo divulgado nesta quarta-feira
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Isso tem acontecido porque as famílias de maior renda, que vinham conseguindo lidar muito bem com a alta dos alimentos, agora sentem o reajuste nos preços dos transportes. Só as passagens aéreas, que tinham caído devido à pandemia do Covid-19, subiram quase 40% em outubro, com a retomada dos movimentos dos aeroportos. Os combustíveis também avançaram cerca de 1% no mês. Por um outro lado, as famílias com renda de até R$ 1.650 por mês, que destinam a maior parcela do orçamento para os alimentos, o IPEA calcula que a inflação chegou a 0,98% em outubro. De acordo com o levantamento, 61% dessa taxa refletem a alta da comida, principalmente do arroz. E o investidor estrangeiro ingressou com um volume recorde de 4,5 bilhões de reais na Bolsa Brasileira na última segunda-feira, o que já soma o expressivo volume de 7,76 bilhões de reais em novembro. O aporte diário já é o maior desde agosto de 2011, início da série histórica do valor data, mas reflete um fluxo global generalizado para mercados emergentes, com a redução das incertezas relacionadas à eleição americana e os avanços da vacina da Pfizer e BioNTech. Mas para manter esse interesse do investidor estrangeiro, o Brasil precisa mostrar avanços efetivos em termos de fundamentos, como o andamento da agenda de reformas, privatizações e o controle das contas públicas, segundo alguns profissionais do mercado. Autoridades eleitorais dos Estados Unidos não encontraram indícios de fraude na vitória de Joe Biden, segundo o levantamento feito pelo jornal The New York Times. A reportagem do jornal entrevistou os responsáveis pela votação nos 50 estados e nenhum deles disse ter evidências de fraudes ou irregularidades nas eleições de 3 de novembro. Sem apresentar provas, o presidente Donald Trump acusou o sistema de contagem de votos dos Estados Unidos de ser corrupto e alegou fraude eleitoral em estados que deram a vitória ao democrata. Segundo o The New York Times, apenas alguns estados descreveram problemas comuns que acontecem em todas as eleições, como duplicação de votos, falhas técnicas e pequenos erros matemáticos. Apenas os oficiais do Texas não deram entrevista ao jornal, mas um porta-voz do estado declarou que apenas alguns problemas menores e que a eleição foi muito tranquila. E o estado de Nova York anunciou novas restrições para bares, restaurantes e academias. Segundo o governo do estado, esses estabelecimentos deverão fechar as portas todos os dias às 10 horas da noite. E quem descumprir a regra será multado. Também foram proibidas reuniões privadas com mais de 10 pessoas. As taxas de infecção por coronavírus continuam aumentando em Nova York e também no resto do país. O número médio de novos casos de Covid-19 aumentou 85% nos últimos 14 dias. Segundo o governador de Nova York, 1.628 pessoas foram hospitalizadas em todo o estado na última terça-feira e 21 morreram. Bom, e a gente vai agora saber como que está a nossa agenda do dia. Vamos direto à nossa redação aqui da BMC News com o Alex André, que está ao vivo e traz mais informações para a gente. Bom dia, Alex. O que a gente tem de importante para hoje? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje tem diversas notícias muito interessantes. Vamos começar com os principais resultados da B3. Hoje vai soltar o resultado da própria Bolsa, vai divulgar balanço hoje após o fechamento também. Energisa, Hapvida e Sabesp, todas após o fechamento da Bolsa. Hoje também, daqui a pouquinho, vai ter o IPO da 3R Petróleo, aqui na B3. E também, falando um pouco de agenda, eu começo falando sobre o crescimento do setor de serviços no IBGE, que divulgou esse dado às 9 da manhã. Esse dado surpreendeu o mercado, estava com uma projeção de 1,1%, e esse dado foi divulgado com 1,8%, ou seja, surpreendeu positivamente, considerando que fechou aí em setembro esse indicador no terceiro trimestre com o primeiro resultado positivo no ano. Agora, Paula, nós observamos hoje, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, os dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. A expectativa é positiva, de 735 mil pedidos de seguro-desemprego, considerando que na semana passada tiveram um pouco acima de 750 mil pedidos lá nos Estados Unidos. Paula. Legal, Alex. E o que te chamou a atenção das capas hoje? Quais são as manchetes que você traz para a gente como destaque? As nossas principais manchetes aqui no Brasil, a gente coloca o valor econômico, da primeira manchete, que restaurantes, varejo e Google se unem para enfrentar aplicativos.
Folha de São Paulo coloca a eleição aqui no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, na capital aqui de São Paulo, Covas vai a 32%, Boulos e triplo empate está com 16%. E o estado de São Paulo coloca que o governo quer trocar auxílio por microcrédito turbinado. Agora, indo para a nossa capa internacional, eu destaco o Financial Times, que coloca como pico de casos de coronavírus na Europa, está destruindo as esperanças da União Europeia de um retorno às regras orçamentárias de forma mais eficaz, o que pode gerar uma criação de novos pacotes de estímulos para tentar minimizar os impactos do coronavírus por lá. Paula. Tá ótimo, Alex. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando mais notícias aqui pra gente. E agora o nosso assunto é política. Travei na hora do minuto. O governo planeja desistir de programas como Renda Cidadã para focar apenas no Bolsa Família no ano que vem. Fontes próximas a Bolsonaro dizem que o presidente não trabalha com a possibilidade de renovar o auxílio emergencial hoje de R$300 e que termina em dezembro. Bolsonaro também teria desistido de criar o programa Renda Cidadã este ano. Segundo integrantes do alto escalão do governo, a ideia agora é manter o Bolsa Família e ampliar para mais de 1 milhão de beneficiários. Atualmente, o programa beneficia mais de 14 milhões de famílias, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, abre aspas, melhor manter o Bolsa Família do que fazer uma loucura insustentável, fecha aspas. Por causa da pandemia, a estimativa do governo é que pelo menos 3 milhões de famílias precisem continuar recebendo o auxílio a partir de janeiro, com o fim do auxílio emergencial. O benefício concedido durante a pandemia atende mais de 67 milhões de pessoas a um custo de 590 bilhões de reais até o final deste ano. E nós vamos debater tudo isso e muito mais, tudo que for surgindo ao longo da manhã desta quinta-feira com os nossos convidados. Hoje teremos por aqui Gustavo Aranha, sócio da Geo Capital, Ivens Gasparotto, consultor financeiro, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e Arthur Solon, economista do Terraço Econômico. E ele que já está aqui do meu lado, como todos os dias, Marcos Saravalli, nosso estrategista. Bom dia, Marco. Boa quinta-feira. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Ótima quinta para todos nós. Ô Marco, ontem a gente teve ali uma ligeirinha queda, né? O Ibovespa fechou em queda depois de 6 altas consecutivas. Qual que deve ser o tom do mercado hoje? Como que você avalia? Eu dei uma espiadinha ali que eu vi que você escreveu que o dia deve ser um pouquinho morno. Você acha que a gente vai mais para esse tom mesmo? O dia tá com um belo dia morno, né? Tá parecendo ontem, né? Ontem estava ensaiando alguma volatilidade, mas acabou muito próximo do 0 a 0, né? E até a gente tem visto, um dos assuntos que a gente vai discutir aqui também é essa entrada de recursos, sustentando um pouco a alta nas bolsas mundiais e por aqui também. E está caminhando para isso, né? Para mais um dia bem morno. Talvez a gente precise acompanhar aqui a abertura. O Alex já falou, mas a gente tem temporada de balanço, alguns resultados bem bons e bem fortes. Mas de uma certa forma o Ibovespa não tende a ter grande tração nessa quinta-feira, ou seja... eu acho que todo aquele rally, principalmente vindo de bancos, né? Parece que ele está meio que se esgotando. Até a gente falou lá no nosso Analytics, nosso programa aqui, toda terça-feira com o Bo, e o Bo já tinha falando um pouco isso também em relação a essa possível congestão aí dos bancos, tá? Então, se essas palavras não soam tão bem, né? Se você não está familiarizado com essas palavras, vale a pena conferir sempre toda terça-feira lá a nossa análise com o Bo, que passa um pouco da visão, um pouco mais de momento de timing aí do mercado, tá? Então, essa é a visão, parece que realmente perdeu um pouco o fôlego, principalmente quem puxou o Ibovespa nesses últimos dias, né? Ô Marco, eu queria falar agora de um outro assunto polêmico aqui com você. Nos últimos anos a gente viu um aumento muito grande, um número enorme até de pessoas nas redes sociais, sem certificação de analista, sem mesmo, com nenhuma experiência até no mercado financeiro, sem nunca ter trabalhado no mercado, influenciando milhares de pessoas a investirem em ações, ativos de riscos, inclusive influenciando o mercado mesmo, de uma forma em geral. São pessoas com grandes números de seguidores. Agora a CVM está de olho nisso, está de olho nesses influenciadores. Na tua opinião, você acha que a CVM até demorou para tomar alguma atitude em relação a isso? A minha opinião é um pouco mais crítica, assim, né? Crítica no sentido, assim, positivo da palavra, que eu acho que antes tarde do que nunca, né? Então, eu venho fazendo essa crítica já tem mais de 5, 10 anos. Na minha opinião, acho que a gente teria que passar a régua talvez por cima mesmo, do que passar a régua por baixo. Essa informação aqui, ela está disponível publicamente no site da cvm.gov.br, todo mundo pode ler.
e ela deu esse parecer ontem, a área técnica da CVM, esclarecendo dúvidas sobre a atuação dos influenciadores que recomendam os investimentos, tá? Na minha opinião, o que é recomendação de investimento? Se você está lá num canal do YouTube, se você está lá, assinou alguma coisa, e ele fala, por exemplo, que o papel está R$5 e pode ir para R$10, na minha opinião, é recomendação, tá? Não existe isso, mas não era. Não, você está falando que está R$5 e pode ir para 10, é uma recomendação. Se ele fala que gosta do ativo, é uma recomendação. É porque, tá? só desculpa te interromper a linha de raciocínio, mas é que muitos alegam que assim, eu tô meio que burlando o sistema ali. Eu só tô mostrando o que eu faço com a minha carteira. Mas aí, de certa forma, está influenciando, entenda, né? Ele coloca assim, logo no começo ele fala assim, entenda como não uma recomendação. Como não uma recomendação, mas eu faço isso. É uma recomendação. É uma né? recomendação. Se faço o que eu faço, então por que né, você está lá para fazer o quê, né? E segundo ponto, então assim, na minha opinião, e acho que a CVM tende a seguir isso, né? Tudo é recomendação. Então, se você falou que gosta de um ativo, você está recomendando. Claro. Se você está falando que o ativo vale 10 e está sendo negociado a 5, você está recomendando. Se você acha que o papel vale 10 e, na verdade, deveria valer 2, ou seja, já está caro, você está recomendando. Então, na minha opinião, acho que a CVM está indo muito nessa linha, é o lado bom da história, porque acho que tende a regulamentar, principalmente valorizar quem está fazendo um bom trabalho, né? O segundo ponto, ela coloca assim, atividade profissional. Pessoal, tem que entender o seguinte, se alguém tem um canal no YouTube, já é uma atividade profissional. Ele está sendo remunerado. Né? Esse canal pode receber R$1, mas é uma remuneração. Ele pode receber R$100 mil, pode receber 10 milhões de reais. Ele é um cara profissional. Então, às vezes, eu falo assim, não é de caráter profissional. Mas se ele tem um canal no YouTube, já é profissional, ele já se profissionalizou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente escuta, recebe muitas histórias tristes. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui as palavras do Daniel Maeda, que é o superintendente de relações com investidores da CVM, essas são frases dele, tá lá no artigo. A gente já deixa aqui o convite, a gente vai entrar em contato com a CVM para vir aqui na BMC. Então, palavras dele, ele falou o seguinte, abre aspas, grifamos o termo em caráter profissional para destacar que somente as pessoas que atuam com esse cunho é que necessitam de credenciamento para o exercício da atividade de analista de valores imobiliários. Tá? Então, na minha opinião, se ele tem um site, já é profissional, ele já está sendo remunerado, né, para isso. O caráter profissional fica caracterizado, por exemplo, quando há uma constância na divulgação de análise e recebimento de remuneração, ainda que indireta. Tá? Então, se ele recebe uma assinatura... Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, está seguindo o canal, está seguindo um influenciador, tem muita gente fazendo bom trabalho, isso é muito bom, tá? Mas tem muita gente muito ruim aí. Primeira pergunta que você faz, entende que é uma recomendação? Pergunta se é certificado, pergunta se está qualificado para isso. E vale lembrar que é só analistas, né, que podem fazer esse tipo de recomendação. Exatamente, só analistas certificados, regulamentados. Então, assim, falou, gosta de um ativo, gosta, não gosta, isso ele está recomendando o ativo e a CVM está fazendo uma boa sinalização no sentido, vamos regulamentar para organizar esse mercado de novo. Tem muita gente fazendo um bom trabalho, belíssimo trabalho. Acho que principalmente a gente tem trazido uma grande parte deles aqui, a gente tem dado espaço para todo mundo ter feito bom trabalho, mas muito cuidado com isso. Tá? Então, primeira recomendação, tá? Pergunta antes, né, se é certificado, né, se você está assinando, né? Pô, os analistas que são certificados, são regulamentados, tem muita gente boa no mercado, mas também tem muitos oportunistas, tá? Muito cuidado com isso. Esse artigo saiu ontem na CVM, está no site público, é só entrar na home do CVM, está logo lá na cara. E a gente vai convidar o Daniel Maeda, todo o time aí de relações com investidores, com o mercado da CVM, para vir aqui também debater mais esse tema, que é um tema muito bom, né? Um tema assim que a gente precisa dar espaço para os analistas, né? Para realmente quem está fazendo bom trabalho e também melhorar, porque a gente sabe, infelizmente, de histórias tristes, até mesmo de crimes, né, envolvidos. Acho que os mais comuns são pirâmides, enfim, de histórias realmente tristes, né, de gente que perde realmente centenas, às vezes centenas de milhares de reais. Então, é um assunto que a gente vai debater muito para cá e é um assunto que a CVM ontem soltou esse artigo de novo. Está público lá, o título é Área Técnica da CVM esclarece as dúvidas sobre a atuação aí dos influenciadores que recomendam
investimentos, tá bom? Eu queria até deixar, eu estou vendo aqui que tem bastante gente participando, eu queria até deixar essa pergunta para você que está aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, obrigada pela sua audiência, por estar aqui na BMC News. E qual que é a sua opinião em relação a isso? Você também concorda com essa atitude da CVM de regularizar todos esses influenciadores? Eu vi que tem muita gente aqui concordando, por isso que eu já deixei essa pergunta aqui no ar, mas tem também uma pessoa que não concorda e eu queria trazer essa pergunta aqui para o Marco, mas rapidamente eu só vou ler aqui o que está sendo comentado. O Helder Dias Cunha falou que os caras que tomem cuidado de apenas não utilizar a palavra recomendação. David falou que é exato, o Charles Martins concordando, perfeito. Marco Renan Benedetti falou que estava na hora da CVM atuar, existem até crianças falando sobre investimentos agora. Wagner Gonçalves, estava na hora, muita gente nova entrando no mercado com esse monte de influenciadores fazendo parecer ser fácil. Aí já o Renan Lima fala o seguinte, para mim isso cheira censura. Qual o problema de falar que gosta ou não de uma ação? Quem aperta o botão na hora de comprar é o investidor, ele não é forçado a isso. E aí, Marco, o que você fala para o Renan sobre essa opinião dele aí? Ele está achando que é uma censura barrar os caras. Não, inclusive a opinião pública da CVM foi justamente inversa, Renan. Eles sempre estimularam, né, a opinião pública, principalmente. Só que, infelizmente, a gente acaba tendo uma linha muito tênue, né? E muita gente acaba se aproveitando, né, desse movimento, né? Movimento de pessoas vindo para a Bolsa, e a gente precisa realmente estimular a opinião, que é muito bom, tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo a gente precisa regular, porque a gente sabe que tem muita gente esperta, muita gente aproveitando desse momento, que acaba até, de certa forma, dependendo da interpretação, cometendo até crimes, os mais comuns, reforçando aqui, são os crimes de pirâmides, enfim, promessas aí, falsas promessas. Mas, de novo, a CVM, pelo contrário, a CVM, pelo menos a minha opinião, ela sempre estimulou o debate, sempre estimulou as opiniões. Agora, a gente também não pode fingir que não existe aí falsas recomendações, né? Na verdade, existem sim, eles estão recomendando, estão sendo profissionais, estão ganhando muito dinheiro e às vezes estão até, de certa forma, cometendo, de certa forma, algum crime, tá? Então, de novo, na minha opinião, a CVM, de forma alguma, está fazendo alguma forma de censura, não é defendendo a CVM, pelo contrário, eu sou muito crítico em relação à atuação da CVM, mas em relação à censura, muito distante disso. A CVM sempre foi aberta ao debate, aberta à opinião, tá? A única coisa que a gente precisa realmente uma maior regulação, assim como qualquer profissional. Eu ia falar justamente isso. Existem leis para todas as profissões. Por exemplo, o médico, o CRM. Sim. Só médico faz cirurgia. Sim. Eu aqui, como jornalista, posso assistir um curso aqui online sobre cirurgia. Eu não posso ir lá e operar, entendeu? Todos os profissionais são, né, regulamentados. E a gente está falando de saúde, né? Então, por exemplo, saúde, tanto, né, saúde das pessoas, como também do nosso bolso. Então, por que um médico, né, só um médico pode prescrever, né, um remédio, né? Todo mundo pode prescrever. Se eu aqui prescrever, você vai tomar? Você pode tomar. Mas qual que é o risco? Você pode morrer. Com o médico, então ele é um profissional da área. Então, acho que é a liberdade de expressão. Exato. Lógico, a gente sempre valoriza, a gente vai deixar, o nosso espaço do BMC é para isso, mas também a gente tem que realmente regular, né, para a gente evitar também casos extremos, radicais e também principalmente de oportunistas, né? Então, eu acho que a questão também não é uma questão fácil, né? Não é uma questão simples, por isso que a gente está aqui dando espaço, até convidando a CVM para debater esse tema, né? Como é que ela pensa, né? A gente tem uma opinião, né? Todo mundo que está aqui no chat tem uma opinião diferente, mas de uma certa forma a gente precisa, de certa forma, uma melhor regulação, mostrando o que pode, o que não pode, quem pode fazer, né? Isso a gente precisa, porque a gente está vendo, sempre quando a gente tem uma forte tendência de valorização, a gente tem muita gente boa entrando no mercado, né? Tanto investidores como, né, profissionais, analistas, mas também a gente tem muita pessoa ruim, muitos de certa forma, pseudo-profissionais ruins aí que acabam se aproveitando. Essa é a minha preocupação, tá? Como evitar isso, as histórias tristes, as histórias ruins, eu acho que é possível. E como eu concordo com o Renan, também a gente precisa se preocupar com a liberdade de expressão, é um ponto bem crítico também, né? Mas eu acho que o que a gente precisa realmente é melhor mapear e melhor regular também. O que cada um pode, se é uma recomendação ou não. E eu sou um pouco mais crítico, eu acho que realmente a gente precisava passar a régua por cima, né? Dar um exemplo bem simples, né? Não é, de novo, os Estados Unidos têm todas as suas críticas, mas os Estados Unidos, nesse ponto, é um dos países aí que tem uma boa regulação.
no sistema financeiro, na parte de recomendação pelo menos. Tá? Lá a gente tem a liberdade de expressão, mas também a gente tem uma boa regulação. Os analistas também têm centenas. O mercado de capitais nos Estados Unidos, em vários pontos, eles são reconhecidamente mais maduros. Tá? Então, de novo, não é um debate fácil. A gente vai trazer o espaço aqui, convidar a CVM, convidar outros agentes de mercado para também escutar a opinião, para a gente evoluir nesse processo, né? E falando um pouquinho até nisso também, aí entra um pouco aquela questão, tem muitos casos que a gente até ouviu falar recentemente, assim, a questão das pirâmides, né, também, sim, né? sim. Isso também é uma coisa que precisa muito ficar atento ali em relação a isso. Muitas pessoas acabam não enxergando, né, que está se tratando ali exatamente de uma pirâmide em si, né? Sim, assim, de novo, a atuação da CVM, historicamente, ela é muito rígida, muito crítica, principalmente nas pirâmides, que basicamente a gente tem um crime realmente envolvido, a gente consegue identificar, a gente consegue realmente punir, né? Agora aqui acho que é a questão mais de regulação, de organização, né? Infelizmente tem gente que acaba utilizando muito dessa liberdade também para realmente talvez ir naquela linha tênue e talvez cometer algum crime, tá? Essa é a nossa preocupação. Muita gente boa, mas também sempre tem seus espertalhões aí aproveitando esses momentos, tá? Essa é a minha preocupação. Minha preocupação nossa aqui, acho que talvez todos aqui da BMC, é elevar a qualidade, elevar o nível, elevar o conhecimento para você tomar a melhor decisão, né? Então, a gente trazer liberdade de expressão, mas sempre também de acordo com uma regulação, sempre de uma forma, se possível, quanto mais organizada, com uma qualidade. Então, é isso que a gente sempre valoriza, tá? Então, mas de novo, é um debate, é muito bom esse debate, não é um debate de hoje, 2020, é um debate que já tem muitos anos, mas acho que chegou na hora realmente de a gente incomodar e de realmente falar, pô, vamos evoluir, vamos trazer um mercado de capitais mais maduro, mais evoluído, e passa principalmente por essas questões aí também de regulação e de opiniões, tá? Então, eu vou até falar um outro caso aqui, vou deixar o espaço aberto também, a gente tem, por exemplo, o Pablo, né, que é representante também da Ancord. A gente tem os agentes autônomos também, que tem também um papel ali que sempre acaba tendo as suas críticas e as suas sugestões, enfim, sua flexibilidade ou falta de flexibilidade, enfim, todos os profissionais do mercado de capitais, do mercado financeiro, têm a sua necessidade de evolução, né? Então, agente autônomo, consultor de investimentos, gestores, analistas, enfim, eu acho que necessariamente no mínimo, a gente precisa passar por uma evolução nesse debate, tá? Então, a gente acaba esquecendo muito e só quando vem notícia ruim que a gente lembra de debater esse tema de novo, né?